Olá, turma do sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre problemas ambientais e saúde e políticas públicas para a saúde. Primeiro que, pessoal, o ambiente ele está atrelado e está relacionado com a nossa saúde. Isso porque com a grande quantidade, né, de cidades, com o aumento das cidades, com a como é que eu posso dizer, com a ocupação das áreas urbanas, né, das construções civis e tudo mais, vem trazendo vários riscos à nossa saúde. Isso porque também a população humana ela aumentou e aí o consumo aumentou, os resíduos aumentaram e a saúde coletiva ela está justamente em desenvolver o saneamento para trazer para a gente, né, tomadas de medidas e soluções para que nós venhamos a ter saúde, né? Ou seja, para que a gente se mantenha fora dos riscos de contaminação, de doenças e tudo mais, tá bom? É o saneamento básico, né? O saneamento básico, pessoal, nada mais é do que um controle, né, das ações que o ser humano acaba fazendo, trazendo, enfim, tá? Então, o saneamento ele vai controlar, né, ações que o ser humano faz, como é o caso, por exemplo, da água poluída, né? Quando o pessoal faz um descarte de lixo inadequado também. Então, nós temos a coleta seletiva, né, para poder fazer uma coleta do lixo, limpar locais e tudo mais. Então, assim, nós temos o abastecimento de água às populações, nós sabemos que nós temos direito, né, à água, então todo mundo tem direito de chegar na sua residência água disponível. É uma água tratada, tá? É mais um controle do saneamento, né, uma ação do saneamento, que é controlar, né, fazer esse controle de micro-organismos, que é tratar a água que chega à nossa casa. Outro fator seria o tratamento do esgoto, que é a água eliminada, os resíduos, né, que a gente não utiliza e joga fora. A coleta, o transporte e o destino final do lixo é mais uma forma de saneamento, como eu falei. Selecionar o lixo, coletar o lixo, né, e fazer o descarte, o destino final dele, né, o descarte inadequado, faz com que a gente também tenha saúde, né? Nos evita, aliás, de nos trazer contaminações e muitas doenças. O ar e a saúde, né? Qual é a relação do ar que a gente tem com a nossa saúde? O ar, como a gente sabe, é uma mistura de gases, né, que estão compostos aí na nossa atmosfera, no nosso ambiente. E este gás, com o aumento da população também, com o aumento das áreas urbanas, este ar ele está cada vez mais contaminado. Contaminado pelo quê, professora? Pelos gases poluentes. A combustão né, que faz ali a queima da gasolina, do diesel, que é eliminado, né, um gás tóxico na nossa atmosfera, no nosso ambiente. Nós temos as queimadas, que aquela fumaça é muito prejudicial, né? Esses fatores são muito prejudiciais e trazem grandes riscos à nossa saúde, tá? Então, pode trazer problemas respiratórios, doenças graves como câncer de pulmão, devido a gente estar num ambiente que esteja poluído. Vocês sabem que a natureza, as florestas, os vegetais, eles têm essa função também de purificar o ar, absorvendo o quê? Esses gás poluentes, né? O gás carbônico, que é um gás que a gente expira, que é um gás ruim, e elimina o oxigênio, né, através da fotossíntese. E aí, consequentemente, nós temos, de uma certa forma, a purificação do ar. E aí nós vamos ter, né, as políticas públicas, né, fornecidas pelos governantes
né, por quem toma a frente do nosso país, do nosso estado, das nossas cidades, para poder fazer, né, tomar medidas e fazer ações, realizar ações que possa diminuir os impactos que são gerados pelos problemas ambientais, né, pelos problemas que acarretam aí problemas de saúde, né, em nós seres humanos. As políticas públicas nada mais é do que medidas e ações que os governantes devem propor para poder fazer ou gerar soluções aí para que a gente possa ter mais saúde, né? O SUS hoje comumente é muito popular, né? É o único sistema de saúde, né, público do mundo, nós temos aqui no Brasil, que atende cerca de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas são aquelas que dependem integralmente desse sistema. Ou seja, são aquelas que não têm condições de pagar, por exemplo, um plano de saúde ou precisa de uma consulta extra de imediato e não pode pagar. Então, 80% da população brasileira precisa deste Sistema Único de Saúde. Tá? Quem é que financia esse Sistema Único de Saúde? É os governantes? Não. Quem é que financia? Somos nós, cidadãos. De que forma? Quando a gente paga os nossos impostos. Então, a gente paga imposto em tudo hoje em dia, justamente para que esses impostos eles sejam colocados, né, em serviços públicos, em políticas públicas, para que a gente possa usufruir dessas políticas públicas, dessas ações e medidas que os governantes tomam, certo? Então, pessoal, como é que acontece o tratamento? A água, pessoal, por mais limpa que ela esteja, por mais cristalina que ela esteja, ela não quer dizer que seja uma água própria para que a gente possa beber ou usar dela, né? Usufruir dela. Por quê? Porque ali pode ter micro-organismos que a gente pode não perceber a olho nu. Então, ela precisa passar por um tratamento justamente para eliminar esses micro-organismos que podem nos trazer vários problemas de saúde, certo? Quais são as etapas, né, desse tratamento de saúde? Não, esse tratamento de água. Primeiro vai ser a coagulação ou e floculação, né, onde são adicionadas substâncias químicas para poder fazer ali um aglomerado de partículas sujas. Então, por exemplo, coloca lá umas substâncias químicas na água, aí tudo que for sujo se aglomera, certo? Então se juntam e fica mais fácil de fazer a retirada. O segundo passo seria fazer a decantação. Essa separação, pelo processo de espera, que nós vamos ter a decantação. É o que acontece no tratamento da água. As partículas coaguladas ou flocadas, como é chamada, né, da primeira etapa, que vão se juntar e se aglomerar, elas vão ficar mais densas. E aí, nesses tanques chamados de decantação, vão se depositar no fundo, por ser mais denso, vão para o fundo do tanque e a água ela vai ficar em cima, né? Então, nós temos aí um processo de separação. A terceira etapa vai ser a filtração. A filtração, pessoal, a água vai passar por objetos filtrantes, né? Onde nós vamos ter a retenção das partículas menores que não se depositaram no fundo durante a decantação. Então, a filtração ela vai fazer com que a água ela seja filtrada, eliminando dali micro-organismos ou partículas que ainda são menores e que não conseguiram se depositar no fundo do tanque no processo de decantação. A cloração e a fluoretação são substâncias químicas adicionadas à água para matar micro-organismos, tá? Então, os agentes de endemias costumam geralmente fazer esse processo colocando cloro nas caixas d'água, em tanques, tá? Em cisternas para poder fazer o tratamento dessa água. E quinto e sexta etapa, armazenamento e a distribuição. Armazena numa grande caixa d'água, né, e distribui para as populações. E agora, como é que acontece o tratamento de esgoto? O primeiro passo, né, do tratamento de esgoto é separar,
o próprio esgoto de partículas grandes, como é o caso de latas, de sacolas, de plásticos, sacos, enfim, de garrafas, de vidros, todos esses materiais, certo? Então, na segunda etapa, seria tirar a matéria orgânica que está em decomposição. Muitas vezes, essa retirada da matéria orgânica é feita pela cultivação das próprias bactérias que existem no esgoto, certo? E aí nós vamos ter a terceira, quarta e quinta etapa, que vai ser justamente a gente ter essas bactérias, né, que vão formar pequenos flocos e vão se depositar no fundo dos tanques, que vão esse esgoto ele passa por diversos tanques, como vocês podem ver na página 163 do seu livro. Então, nesses tanques, as partículas grandes, matéria orgânica e outros poluentes já vão sendo eliminados, certo? Somente depois disso que ele pode ser lançado nos rios, lagos ou mares. Como é que é feito o tratamento dos resíduos sólidos, né, gente? Vimos o tratamento da água e agora a gente vai ver o tratamento dos resíduos sólidos, que é o lixo mesmo. Lixo que a gente deixa na porta de casa, aí o pessoal que trabalha com a coleta recebe e leva para o lixão. Além de nós termos a coleta seletiva para poder separar o lixo sólido, para fazer um destino, um reaproveitamento, né, e reduzir esse lixo, né, que a coleta seletiva é separar plástico, vidro, metais, matéria orgânica, tudo isso. E aí aquilo que pode ser reaproveitado pode ser reciclado, tá? Pode ser, como é que eu posso dizer, reaproveitado mesmo, reciclado. E aí nesse processo de reciclagem nós vamos ter a redução dos resíduos sólidos. Aquilo que não pode ser utilizado, que não pode ser reaproveitado, vai para o saneamento não, os aterros sanitários, que nada mais é do que digamos assim, um espaço em que vão depositar o lixo e vão atear fogo. Mas antes disso, né, a estrutura de um aterro sanitário ele precisa ser pensado. Não é somente cavar um buraco e colocar o negócio para pegar fogo. Então, primeiro, o terreno do saneamento, não, do aterro, ele tem que ser preparado, nivelado e drenado, certo? Ou seja, tem que tirar toda aquela umidade, que se tiver água, né, pode causar danos. O solo, segundo passo, impermeabilizado com a adição de argila e mantas de material resistente para evitar a infiltração de chorume. O que é o chorume, né? Quando a gente vai colocando lixo no nosso lixeiro de casa mesmo, ao final, quando a gente for deixar na porta de casa, a gente pode perceber que ali tem uma espécie de água e um líquido, né? Não muito cheiroso, com odor desagradável. Aquilo justamente é chamado de chorume. É um líquido de odor muito forte, tá? Que é derivado da decomposição da matéria orgânica, certo? É o famoso chorume. Muito rico, tá? Em matéria orgânica, porque ele é derivado da decomposição da matéria orgânica, certo? E também é utilizado para fazer fertilização de solo. Terceiro passo, os resíduos depositados e cobertos diariamente com terra. Então, os resíduos, eles são depositados, né? São colocados e são cobertos por terra. O chorume, que é o quarto passo, o chorume coletado e tratado em estação de tratamento de esgoto, tá? Quinto passo, a tubulação para a drenagem de gases originados da decomposição da matéria orgânica. Os gases podem ser queimados e reaproveitados para a geração de energia. Então, à medida em que a matéria orgânica ela está no processo de decomposição, ela realiza uma espécie de fermentação. Então, quando ela realiza essa fermentação, ela libera gases, né, no meio. E aí, tanto o chorume
quanto esses gases eles podem ser reaproveitados, tá, pessoal? Dependendo do chorume, tá? Porque tem uns que são contaminados, pode trazer riscos. Mas aqueles, como é que eu posso dizer? Como é que eu posso dizer? Adubos orgânicos que geralmente a gente tem o costume de fazer em casa, quem faz, né? Quem conhece, são adubos que vão ter como resíduos o chorume. E esse chorume ele vai ser utilizado para fertilizar solos, certo? Então, pessoal, essa é a nossa aula falando um pouquinho sobre saúde, tratamento e tudo mais. E também a gente tem as políticas públicas para o lazer. O lazer nada mais é do que você fazer uma coisa que você goste, para você, sei lá, se deixar, né, passar uma leveza para você se divertir, para você descansar, né, esquecer dos problemas, das suas atividades que lhe causam estresse e tudo mais, certo? Então, as políticas públicas aqui no Brasil, elas são políticas que vão estar voltadas para garantir à população lazer, né, um divertimento, garantir principalmente saúde. Então, essas atividades elas devem ser prazerosas, né? O lazer deve ser prazeroso e contribui para o desenvolvimento tanto pessoal quanto social das pessoas, né? O lazer ele é muito importante tanto para a vida para a vida individual, para mim, quanto para as pessoas com que eu me envolvo e eu me relaciono, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui alguns tipos de lazeres. Frequentar cinemas, museus, teatros, assistir a shows, assistir TV, fazer atividades físicas, viajar, ler, que mais? Passear em parques e praças. Hoje em dia, né, devido à nossa situação atual de pandemia, a gente não pode estar fazendo tudo isso, né, nós sabemos, porque causa aglomerações, mas alguns espaços já foram liberados e a gente já pode frequentar com cuidado, né, usando máscara, álcool em gel. É importante lembrar disso, que a gente precisa continuar com os cuidados básicos para não contrair o coronavírus, né? A doença Covid-19, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!